Por quê? Porque o povo de Israel, gente, é mais ou menos parecido com a gente, meio cara de pau. Por quê? Porque quando a gente está de boa, a gente adora, glorifica, agradece. Se o dinheiro está vindo, que bênção. Se a gente está podendo ser suprido, amém. Se está podendo fazer umas coisinhas, ai, Deus é comigo, maravilha. Se começa a passar uma dificuldade, aí pronto. Já começa a dizer coisas não tão boas a respeito do Senhor, começa a ficar meio desanimado. Então nós somos um povo assim bem egoísta. No auge daquilo que a gente acha que nos é importante, eu tô de boa com Deus. Aí o negócio começa a ficar um pouco mais difícil. Quantas pessoas não estão passando dificuldade no momento? Não estou falando só do Brasil, estou falando a nível globalizado, por conta da pandemia. Aí, se vocês forem observar, é mais título de desorganização humana do que castigo divino. Vocês entendem? A gente tem que aprender a separar as coisas. A gente fica tudo no nível espiritual. Nós somos inteiro? Somos inteiro. Corpo, alma e espírito. Tem como separar isso? Não tem. Tá tudo aqui dentro. Mas aqui no entendimento tem como separar. Na interpretação tem como separar. Então aquilo que é de tom espiritual não responsabiliza Deus. Aquilo que é de tom humano não responsabiliza Deus. Porque às vezes falta pra gente o que? Estrutura, organização, a nível social. Nós brasileiros, você entende? Brasileiro é que tem a mania de resolver tudo de última hora. Não é um povo organizado, não é um povo disciplinado. Pode ver que nos outros países tem sim dificuldade, mas um pouco menos, porque eles são mais organizados, eles são mais disciplinados, são mais submetidos. Aqui não. É um jeito brasileiro que, né, aquele jeitinho brasileiro, não, a gente dá um jeitinho. Não pode, não, a gente dá um jeitinho. Isso acaba com a gente como povo. Então a gente tem mania de colocar toda a responsabilidade, Deus, demônio. Ah, demônio perturbou, por isso que eu fiz. E eu, como pessoa, como ser pensante, como ser racional, como ser que eu tenho que tomar as minhas decisões. Nós não começamos falando de livre escolha? Então eu posso escolher tanto para bem quanto para o meu mal. E não tem nada a ver com Deus ou com o diabo, que o capeta perturba, mas que Deus também nos conscientiza, ou não faz. A consciência é Deus sempre conosco. O que é consciência, gente? É saber que sei. Então eu sei que eu não posso fazer isso. Isso é consciência. Então a gente tem também essa situação que caminha conosco. Então aqui é a mesma coisa. Então na íntegra, na essência, nós seres humanos pode ter milhões de anos, a gente é igualzinho. Então era disso que Gideão estava falando com o anjo. Olha, ele está falando aqui, ó. Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que ele está falando aqui? Amalequitas e os midianitas começaram a persegui-los. Eles tiveram que fugir para as montanhas. E eles ficaram eles viviam dentro das cavernas. Você sabe que caverna é fria, é úmida, não é bom. Então, ele está se queixando aqui que por conta da guerra dos amalequitas e midianitas, eles tiveram que sair da própria terra. É como se a gente fosse expulso aqui de Tremembé e tivesse que ir para os matos. Não é fácil mesmo. E todas as vezes que eles plantavam e eles começavam a colher, quando os medianitas descobriam, ia lá por maldade destruía tudo. Eles passavam fome, ficavam um tempo sem comida, matavam o gado. Então tudo que eles construíam, se os medianitas ficavam sabendo, eles iam destruir. Se as galinhas estavam crescendo, eles matavam tudo, os porquinhos, tudo. Era um tormento, mas era tudo o quê? Desobediência, porque Deus tinha falado para eles serem obedientes lá atrás, dando regras assim, e eles não obedeceram. Então, gente, o raciocínio é simples. Por muito tempo, eu pensava assim, qual será o mecanismo de Deus? Eu sou meio maluca, eu sou bem pensante. Eu até tenho aquela SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Então eu tenho que fazer uns exercícios para desacelerar de tanto que pensa. Então assim, eu comecei a pensar no seguinte, como é que Deus definia abençoar uma casa, entre aspas, e permitir uma situação ruim na casa de outro ser humano? Por exemplo, na minha casa, graças a Deus, nunca entrou um ladrão e nunca fez maldade para mim, nem para os meus filhos, nem para ninguém. Mas a gente vira e mexe,
fica sabendo na televisão que fulano entrou, estuprou, roubou e matou, não é assim? Aí eu ficava pensando, como será que Deus define isso se todos nós temos valor para Ele? Se todos nós somos feitura das mãos dele. E um tempo bom, gente, eu fiquei pesquisando e lendo. E aí teve um dia que eu lendo um livro, veio a resposta. Não estou dizendo que essa resposta é a única e exclusiva. Para mim, com certeza tem outras respostas, mas a minha veio dessa maneira. Ele disse que era sobre a fé. Então a gente não tem um versículo na Bíblia que diz que a sombra do Onipotente descansará, né? E é aquele outro versículo assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou o vosso Deus, em Salmo 46. Então isso tem tudo a ver com a relação fé. Então se eu me levanto e creio e oro e acredito que Deus vai cuidar de mim, eu aciono esse cuidado a nível espiritual. Vocês entendem? Então assim, quando eu digo para Deus que Ele tem autorização através da minha fé, porque eu não acabei de dizer que são livres escolhas, as nossas escolhas está literalmente linkado a livre-arbítrio. Então quando eu digo para o Senhor que eu acredito nele e que Ele pode cuidar de mim, eu aciono isso no mundo espiritual, simples assim. Então por isso que nós cristãos, nós temos assim a orientação. A gente não tem obrigação nada, porque Deus não obriga ninguém a nada, nem acreditar nele Ele obriga, Ele deixa tranquilo. Por isso que nós somos convidados, orientados a falar dele para várias pessoas, porque quanto mais pessoas souber dele, mais é ativado essa fé e mais proteção o Senhor nos concede. E assim, não estou dizendo que nunca acontece, mas é difícil a gente ver desgraça na casa de cristão. Estou falando bobagem? Pode sim acontecer, por alguma razão, infortúnio, provação, mas é mais difícil, né? E eu não estou dizendo só cristão evangélico. Estou dizendo pessoas que acreditam que Deus cuida. Você vê pouco. Então assim, quando vocês forem acordar, peça ao Senhor que guarde vocês. Isso ativa. O cuidado de Deus permite. Aí você fala assim, nossa, eu sou o cara, eu dou autorização. Não é assim. É porque Deus não quer ser invasivo. Então quando você diz para Ele que Ele pode cuidar de você, naturalmente Ele vai fazer isso com muito amor. É por isso que o anjo foi lá dizer para Gideão que ele estava sendo convidado por Deus para estar à frente dessa guerra contra o midianita. E o Gideão, pra vocês terem uma noção, ele estava aqui, ó, no versículo 1. Olha, Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Isso quer dizer o quê? Que ele estava malhando, amassando o trigo escondido, porque era tudo feito escondido, porque se os midianitas descobrissem, acabava com tudo, acabava literalmente com tudo, com a família, matava, então assim, vocês imaginam vocês viverem no medo todo santo dia. Quem vai ser descoberto fazendo alguma coisa para se alimentar, para não morrer de fome? Era uma loucura, ou morri de fome ou morri de medo. Aí o anjo foi falar com Gideão. Gideão era da tribo de Manassés, uma das menores tribos do povo de Israel, o mais jovem da casa dele, e o clã, a família dele era vista como mais fraco. E aí você fala assim, por que Deus foi escolher um cara desse? Não tinha homens valentes lá? Lógico, sempre tem pessoas corajosas no meio de várias pessoas, sempre tem um mais corajoso. E por que Deus queria Gideão? Fé. Primeiro, para desenvolver a autonomia de Gideão, dizer para ele que ele queria desenvolver a personalidade de Gideão. Segundo, queria dizer para ele que ele podia se transformar num homem corajoso com a presença de Deus. E terceiro, queria fazer com que o povo de Israel percebesse que Deus estava com eles e que eles podiam voltar em obediência e servi-lo. Então Deus queria ensinar, escolhendo Gideão. Era todo mundo sabia que ele era medroso. Que uma pessoa corajosa ia se esconder tanto malhando trigo? Não. Era cuidado? Sim. O medo nos traz um certo cuidado? Sim.
Você não vai escalar uma montanha de qualquer jeito. Eu posso despencar de lá, então tem que ter os aparatos direitinho, as coisas direitinho, né? Eu não vou me enfiar no trânsito porque eu posso morrer atropelado. Então o medo, numa parte ele é bom, ele nos protege, mas medo demais é muito ruim, porque ele nos para, o medo nos para. Então às vezes você tem uma proposta boa, vou ter uma entrevista boa de emprego. Nossa, mas será que eu vou falar coisa séria? Puxa, não sei, aí já começa a suar frio, aí gagueja, igual prova, né? Igual o Enem, você sabe que você estudou, agora você não sabe, você não vai dar de cara de pau. Ai, Deus, você não vai lá, droga no Google, né? Então assim, gente, tem que ter coerência, tem que ser pensante, tem que estimular a mente, pensar um pouquinho, deixar a mente um pouco... Gente, a geração tá ficando preguiçosa. Por quê? Na minha geração, olha que eu não sou tão velhinha assim, né? Tô mais ou menos. Na minha geração a gente lia muito. Então você usava muito o quê? A parte do cérebro que você projetava imagens, que você visualizava. Então você fazia o cérebro produzir essas informações e junto com os hormônios bons e uma série de coisas, né? O lóbulo frontal aqui produz tudo isso. Agora, com a tecnologia avançadíssima, não precisa de mais nada. O nosso cérebro literalmente está emburrecendo.